Olá, eu sou Adriana Dantas Jordão, psicóloga da Medicina Preventiva do Grupo Notre Dame Intermédica. O Grupo Notre Dame Intermédica oferece um acompanhamento psicológico com um profissional especializado que fará durante o tratamento uma abordagem acolhedora para o paciente. A oncologia tem um atendimento diferenciado para os seus pacientes, onde o paciente, quando descobre a doença, se sente perdido. E então, a oncologia oferecerá todo o trabalho terapêutico para que ele possa receber o tratamento adequado. Entre outras ações, durante o tratamento, onde se prioriza o acompanhamento psicológico, o paciente terá musicoterapia, a oficina dos lenços, onde ele aprenderá a usar o lenço. Neste mês do Outubro Rosa, preparamos uma programação especial com um conteúdo bem importante, virtual, que estará no nosso site. Também teremos aí a interação com alguns clientes, com palestras virtuais sobre o tema. A oncologia do Grupo Notre Dame Intermédica oferece aos pacientes carinho, atenção, acolhimento, que é muito importante. O paciente, quando descobre a doença, se sente inseguro, fica perdido. E é muito importante que no tratamento ele receba esse atendimento diferenciado para que ele possa ter estímulo ao tratamento. E é isso que a oncologia está preparada para receber o paciente aqui no Grupo Notre Dame Intermédica. Bom, pessoal, agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre a prevenção do câncer de mama, nas palavras do Dr. Guilherme Novita, chefe da mastologia do Grupo Notre Dame Intermédica. Doutor. Olá, meu nome é Guilherme Novita, eu sou médico mastologista, sou coordenador da equipe de mastologia do Grupo Notre Dame Intermédica aqui em São Paulo e a gente vai falar algumas pílulas sobre prevenção e também sobre tratamento das doenças mamárias com foco principal no câncer de mama. O câncer de mama, ele se desenvolve por vários fatores, a gente não sabe muito bem. A gente sabe o seguinte, que as mulheres que têm mais exposição aos hormônios ao longo da vida, os hormônios femininos do ciclo menstrual, essas mulheres têm um risco um pouco maior de ter câncer de mama. Então, aquelas mulheres que começam a menstruar mais cedo e que param de menstruar mais tarde. A gente sabe também que existe um componente hereditário. Então, aquelas mulheres que têm um antecedente familiar de câncer de mama ou de ovário têm um risco maior. Mulheres que foram expostas a doses altas de radiação também têm um risco maior de câncer de mama. Por outro lado, aquelas mulheres que engravidaram cedo ou que engravidaram várias vezes, lembrando que durante a gravidez o hormônio do ciclo menstrual fica bloqueado, você acaba tendo uma redução do risco de câncer de mama, o que também é interessante. Tá? A incidência do câncer de mama é mais ou menos a seguinte: 12% nas mulheres, ou seja, 1 a cada 9 mulheres, num grupo de mulheres que vive até os 75 anos, vai ter câncer de mama. E homens, a incidência é bem mais baixa. A gente estima que a cada 200 casos em mulheres, a gente tenha 1 caso em homem. Então é uma doença bem mais rara e a gente não recomenda um rastreamento específico para a população masculina. Os principais fatores de risco são os fatores hereditários. Então, se você nasceu numa família que já tem vários casos de câncer de mama ou câncer de ovário, você vai ter um risco maior de ter câncer de mama. Principalmente se esses parentes são próximos, ou seja, sua irmã, sua mãe, tá? E se são em idade mais precoce, tipo um parente que teve câncer de mama antes dos 40 anos, aumenta mais o risco do que um parente que teve câncer de mama após os 70 anos de idade. Infelizmente não tem como prevenir nesses casos, a gente pode só conhecer o nosso risco para a gente fazer um rastreamento, que é o controle com exames de imagem mais rigoroso. Tá? As mulheres que engravidam mais tarde, ou seja, quase todas as mulheres hoje do mundo moderno acabam engravidando depois dos 30 anos de idade, mas isso daí em teoria é um fator de risco. As mulheres que menstruam mais cedo e entram mais tarde na menopausa. Também. O que a gente pode mudar? A gente pode mudar através de evitar algumas coisas que aumentem o risco de vida, que sejam influenciadas pelo nosso comportamento.
A gente sabe que as mulheres que ficam obesas após a menopausa, e eu não estou falando aqui obesa de padrão estético, eu estou falando de obesidade, índice de massa corpórea. Após a menopausa, as mulheres obesas têm um risco maior de desenvolver câncer de mama. Aparentemente, as mulheres que têm o hábito de tomar bebida alcoólica constantemente também têm maior risco de câncer de mama. Então a gente sugere que não se beba bebida alcoólica diariamente, ou se for beber, pelo menos se restringe a uma taça de vinho ao dia, que isso diminui o risco de doença cardiovascular. O uso de hormônios deve ser feito sob supervisão. Então, o uso de pílula anticoncepcional, o uso de terapia de reposição hormonal da menopausa pode ser feita desde que você esteja sendo acompanhada por um médico especialista. Você tem um discreto aumento com essas medicações, mas isso não chega a ser preocupante. A testosterona, que é um hormônio que está um pouco na moda, que rejuvenesce, emagrece, faz tudo ficar maravilhoso, é um hormônio pouco estudado e que a gente acredita que tem um risco um pouco maior para câncer de mama, a gente tem um pouco mais de medo dele. Na prática, a principal prevenção é a seguinte, é que você detecte cedo o câncer de mama, porque a cura é muito grande quando você detecta um tumor precocemente pequenininho, e o tratamento também é muito mais simples, eu não preciso tirar a mama toda, eu faço só uma cirurgia preservadora da mama e eu não preciso quimioterapia na imensa maioria das vezes. Então toda mulher acima dos 40 anos deve fazer mamografia uma vez por ano, isso é fundamental. Não, o autoexame das mamas é um exame que numa situação normal, de uma mulher que mora aqui em São Paulo, por exemplo, e tem acesso a ir ao médico uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, o autoexame ele causa mais problemas do que soluções. Existem algumas pesquisas que mostram que em cidades, por exemplo, pegaram uma cidade da Suécia, é um exemplo clássico, e incentivavam o autoexame. Na outra cidade não incentivavam o autoexame. O que eles viram? Mesmo número de mortes por câncer de mama nas duas cidades. O grupo que fazia autoexame teve mais biópsias desnecessariamente, mais cirurgias desnecessariamente. Por quê? Porque a mulher acaba às vezes palpando uma alteração normal da mama, fica preocupada, vai no médico, que às vezes também fica preocupado, às vezes pede uma biópsia, às vezes a biópsia vem inconclusiva. Então, o autoexame num contexto de uma saúde estruturada não é o melhor exame. Agora, vamos lá. A gente sabe que dentro do Brasil existem várias situações. Em alguns lugares tem mulheres que não têm acesso à mamografia uma vez por ano, que não têm acesso a médico. E nessa situação, óbvio que é importante ela saber que detectar um nódulo com 2 centímetros, ela tem que ir para o médico, é importante. O termo que a gente está usando hoje é consciência mamária. Tenha consciência da sua mama e saiba que se você tiver alguma coisa palpável na mama, isso não é normal e você precisa sim procurar um médico. No começo do tratamento do câncer de mama, lá para 1900, o fato das mulheres procurarem o tratamento com tumores menores, em vez de esperar chegar em 5, 6 centímetros, procurarem com 2 ou 3, foi a maior redução na história do tratamento do câncer de mama na mortalidade. Então, óbvio que funciona você aparecer no tratamento com tumor menor. A dúvida é se vale a pena fazer autoexame nessas mulheres que estão na cidade e que não tem nenhum sintoma. A recomendação geral é que não se faça e que se faça mamografia após os 40 anos, uma vez por ano. A mulher fez um exame de imagem, um exame de rotina e detectou uma alteração suspeita. A primeira coisa que a mulher tem que fazer após uma detecção de uma lesão suspeita é se acalmar. Porque já tem pesquisas que mostram que essa fase é a pior fase de todo o tratamento de mulheres que realmente tiveram câncer de mama. Porque a nossa cabeça muitas vezes trabalha contra a gente. Então a gente vai para casa e começa a fantasiar. Isso é um câncer, não é um câncer? Não, é um câncer, é do mais agressivo, eu vou ter uma evolução péssima, eu vou morrer, eu vou ficar sem a mama, eu vou ter que ficar careca. E começa a criar uma fantasia que não tem fim. Primeira coisa é se acalmar. A imensa maioria dos casos de câncer detectado através de exames, ou seja, aqueles pequenos, são curáveis. Existe uma pesquisa da Itália, onde eu estudei,
que foram acompanhadas entre 2000 e 2005, hein, gente? Faz tempo. Lembra do carro zero, quando era 2000 a 2005? Essas mulheres tinham tumores até 2,5 cm. Depois de 5 anos, ligaram para a casa dessas mulheres. 98,4% delas estavam vivas, curadas e bem. Moral da história: se apareceu alguma coisa, e se for alguma coisa maligna, você vai ficar boa. O passo seguinte, uma vez que você tem uma alteração suspeita, que é a categoria BIRADS 4 ou BIRADS 5, é fazer uma biópsia. Essa biópsia geralmente é feita por agulha, guiada por ultrassom ou por mamografia e muito raramente por ressonância magnética de mamas. Se você tem menos de 40 anos e você não tem um histórico familiar de câncer de mama, a recomendação que eu dou é a seguinte: vá no seu ginecologista, na sua ginecologista uma vez por ano, faça um exame físico das mamas, isso já é mais que suficiente. Você tem que ter o que a gente chama de consciência mamária. Se você perceber uma bolinha do tamanho de uma azeitona, é óbvio que você tem que procurar um médico. Se você perceber uma mancha, se você perceber uma ferida, alguma coisa, um gânglio na axila, você tem que procurar um médico, é óbvio. Agora, alterações muito pequenas, do tipo, está na dúvida se tem um grão de ervilha, alguma coisa, isso daí geralmente a gente ignora, porque a mama, principalmente na mulher jovem, ela é muito heterogênea. Não é uma espuminha daquelas lisinhas, tipo aqueles travesseiros novinhos. Parece aquela almofada que ficava na casa da nossa avó, que é toda a espuma, toda empedradinha assim, é meio irregular. Aos 80 anos a mama vira aquele travesseiro de espuma lisinha, mas aos 20, aos 30 não. Então, o autoexame eu não gosto muito, porque ele gera muita ansiedade e gera exames desnecessários. Depois dos 40 anos, mamografia uma vez por ano. Ah, mas eu vi que é melhor fazer ultrassom, melhor fazer ressonância. Não, a mamografia é o melhor exame a ser feito. É o que detecta mais casos de câncer de mama e o que dá menos efeitos colaterais. Imagine esses exames como se fossem um alarme que você quer colocar na sua casa para evitar que um bandido entre. O ultrassom e a ressonância dão muitos alarmes falsos. Isso daí vai gerar biópsia, cirurgia desnecessária que pode até fazer mal para a sua saúde. A mamografia, em relação ao benefício e aos efeitos colaterais, é disparado o melhor exame, então é isso que a gente recomenda. A partir dos 40 anos, mamografia todos os anos, até pelo menos os 75, ou enquanto a mulher estiver saudável, a gente recomenda que faça mamografia. Obrigado.